Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Iam também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas. Preste atenção agora. Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do campo, à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. A outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Jesus respondeu-lhes: A vós é dado o conhecer e os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Oh, glória! A que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para que não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amém, meus irmãos. Pode se assentar. Pode se assentar, meus irmãos. Jesus, ele recorria às parábolas para ensinar verdades aos seus ouvintes. Ele usava as imagens das parábolas para ensinar profundidades do reino de Deus. Jesus, através das parábolas, ele ensinava verdades aos seus ouvintes. E através das imagens das parábolas, conseguia dar profundidade no reino de Deus. Eu peço para que você, que fechou a Bíblia,
abra novamente, por favor. Eu vou precisar da tua leitura. Eu vou precisar que você me acompanhe nesta leitura. O termo parábola, ele dá a ideia de colocar uma coisa ao lado da outra, a fim de comparar. Jesus agora usa o semeador que saiu a semear. Usa esta imagem, esta parábola, usa algo terreno, cotidiano nosso aqui da terra, para mostrar como acontecem as coisas no reino espiritual. E por meio de parábolas, Jesus consegue revelar aquilo que está em oculto a muitos, aquilo que muitos não conseguem perceber, diagnosticar, não conseguem ali ter discernimento do que está acontecendo no ambiente espiritual. A parábola, como lido, ela é revelada a alguns, encoberta a outros. As parábolas tanto revelam como ocultam a verdade. São uma mina de informações para o sincero, mas um juízo para aqueles que estão descuidados, desatentos, desapercebidos, sem vigiar. E a parábola do semeador, ela vai nos mostrar e nos fazer compreender que Jesus Cristo não se preocupava e não se impressionava com as multidões que o seguiam. A ideia de Jesus aqui não é se preocupar com quantidade, e sim com qualidade. Muitos daquelas multidões que seguiam Jesus não conseguiriam compreender o verdadeiro mistério do reino. Não conseguiriam produzir frutos dignos de um verdadeiro arrependimento. Um arrependimento que causaria mudança na sua vida, mudança na sua mente, mudança no seu falar, mudança no seu vestir, mudança na sua vida social, no trabalhar, na família, por onde passar. Um arrependimento genuíno, ele mostra frutos de que a pessoa se arrependeu, de que a pessoa busca mudança, de que a pessoa está desenvolvendo em sua vida o caráter de Cristo, está desenvolvendo em sua vida a personalidade daquele a qual ele segue, Jesus Cristo de Nazaré. E nesta passagem aqui, você vai conseguir notar nesta multidão 4 tipos de corações, 4 tipos de pessoas aqui, 4 tipos de ambientes aonde a semente caiu. E eu quero que você se imagine sendo uma terra, o teu coração sendo esse ambiente. E enquanto eu prego, faça uma autoanálise de si mesmo. Quando ceiamos, o texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se examine esta noite. Perceba se um desses corações não está batendo com o teu cotidiano. Ou se você conseguiu notar esses corações em outras pessoas com o decorrer do tempo. Pessoas que se desviaram, pessoas que se apostasiaram, pessoas que abandonaram a fé, pessoas que deixaram Jesus Cristo, pessoas que foram viver a sua vida. E muitos perguntam: por que será que fulano se foi? Beltrano se foi, meu parente se foi, meu filho se foi. Porque eles têm livre arbítrio. E a semente, quando caiu, a palavra quando caiu, ela caiu em um desses 4 corações que eu vou citar.
O primeiro coração é o coração endurecido. E parafraseio ele aqui, é o coração dos fariseus, pois eles ali estavam ouvindo Jesus, mas eram incrédulos, não acreditavam no Messias, não acreditavam que aquele era o Filho de Deus. Segundo coração, o coração superficial. Terceiro coração, o coração ocupado. E o quarto coração, que é o que nós temos que ter como igreja, como salvos, o coração que frutifica com perseverança. Quem está com a Bíblia aberta? Versículo 5. Vamos ler versículo 5. Eu prego de forma expositiva. Com a Bíblia aberta, explico o versículo. Você não vai ver eu sair da mensagem. Eu não vou sair daqui para Apocalipse. Eu não vou arredar o pé daqui. Eu vou explicar o que Deus me colocou no coração e aqui eu vou ficar. Versículo 5 é a parábola. Versículo 12 é a explicação. Então vamos ler versículo 5 e depois vamos ler versículo 12. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de todas as partes das cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Explicação, versículo 12. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Lemos o versículo da parábola e lemos agora a explicação. A explicação, quem teve, foi somente os discípulos que perguntaram. A parábola em si, que Jesus Cristo ali, no versículo 5, lemos, para o resto ficou em oculto. O que foi que Jesus Cristo disse? A vocês é dado o direito de saber os mistérios do reino de Deus. Aos outros eu falo por parábolas, para que, ouvindo, não ouçam, olhando, não percebam. Note que até mesmo os discípulos não compreenderam a parábola, pediram explicação, e nós lemos a explicação. Versículo 12. O diabo entrou ali, no coração duro, no coração endurecido, naquela terra onde a semente caiu à beira da estrada. Note que vai dizer que aquela estrada aonde caiu à beira do caminho a semente era uma estrada pisada. Era um solo batido. Era um solo a qual nós pegamos e batemos. Era um lugar onde foi pisado, troteado. E conforme foi pisado, troteado, batido, se tornou um solo duro, um solo rígido. E a semente, quando caiu naquele solo, não deu tempo de a semente penetrar aquele chão. Veio as aves do céu e roubaram aquela semente. As aves do céu representam o diabo. Veio o diabo, antes que a semente entrasse naquele solo duro, o diabo roubou a semente, que é a palavra, daquele coração endurecido, para aquela pessoa não crer e não se salvar. Um coração duro ouve, mas lhe falta compreensão e entendimento espiritual. Ele escuta o sermão, mas não presta atenção no sermão. Há multidões que vêm dia após dia na igreja, escutam a palavra de Deus, mas vem o diabo
e rouba a semente do coração deles, antes que eles creem na palavra e sejam salvos. Há pessoas que vêm semanas após semanas à igreja, anos após anos, décadas após décadas, vêm à igreja, mas continuam tendo uma vida sem fé, uma vida sem temor, uma vida sem confissão de pecados, uma vida sem uma entrega total, uma redenção total a Jesus Cristo de Nazaré. Não conseguem se entregar a Jesus Cristo por completo. Elas conseguem viver a sua vida inteira neste mesmo estado, sem fé, sem temor, sem confissão, sem redenção. Morrem e são sepultadas e perdem a sua salvação e vão para o inferno devido a terem um coração duro e resistente contra a palavra de Deus. A semente que é pisada, ela não chega a brotar, nem mesmo a adentrar ao solo, porque o solo foi pisado, é um solo batido, é um solo duro. E este tipo de coração duro, esse tipo de coração inflexível, que não se flexiona para Deus, é um coração ao qual atrai o diabo, é um coração ao qual atrai Satanás e seus agentes, que ali rapidamente roubam a semente, porque o diabo e seus adeptos são opositor à verdade, eles são oposição à mentira, mas opositor à verdade. E numa oportunidade a qual você dá, a qual você não presta atenção nos cultos, nos sermões, nas pregações, quando você sai da igreja, o diabo te rouba, você não crê, e a sua alma está em jogo. O diabo vem neste solo, rouba a semente, mantém a pessoa incrédula e cega espiritualmente. Jesus disse: o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não compreendesse a palavra de Deus. Mas nesta noite o diabo vai cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Este é o coração duro, o coração batido, pisado. Vem culto após culto, vem semana após semana, ano após ano, mas a palavra de Deus, a semente, o semeador Jesus Cristo lança a semente, mas a semente não penetra. O diabo te rouba a tua bênção, que é a salvação. Versículo 6, acompanhe comigo quem puder. E depois a explicação, versículo 13. Agora vamos para o coração superficial, o coração rochoso. Versículo 6. Parte dela caiu sobre pedras, e, quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Explicação, versículo 13. As que caíram sobre as pedras são os que, note isso aqui, receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo,
mas desistem na hora da tentação ou provação. Tentação ou provação. Esse tipo de pessoa, aonde a semente caiu em um ambiente rochoso, em um coração rochoso, superficial, são pessoas que agem no calor do momento. Segura. Sua decisão de aceitar a palavra é baseada apenas na emoção, sem reflexão. Agem no calor da emoção. Sua decisão é aceitar a palavra. São baseadas apenas na emoção, sem reflexão. São fogo de palha. Sentem alegria na palavra, mas esta alegria na palavra é algo passageiro, é algo que passa. São pessoas que não têm profundidade, não conseguiram se aprofundar na sua vida cristã, porque não há umidade, ou seja, o suporte para dar sustentação, a fim de que esta pessoa venha ter ali um alicerce mais forte, uma raiz penetrada. Não há umidade para regar aquela semente. Até cresce, mas não tem aonde se firmar aquela árvore, não tem aonde penetrar a rocha. Cresce, mas não produz frutos. Esta pessoa não produz frutos. Então, quando chegam as lutas, quando chegam as provas, esta pessoa, este ouvinte da palavra, este irmão, esta irmã que vem ao culto, se desvia, porque sem a reflexão, agindo na emoção, agindo no calor do momento, não calculou o peso ou o quanto seguir a Cristo iria lhe custar na sua vida. Não pensou que a cruz fosse tão pesada. Não imaginou que renunciar a si mesmo seria algo fácil. Imaginou que seguir a Jesus Cristo seria um mar de rosas, sem os espinhos. Imaginou que seguir Jesus Cristo seria só bonança, sem tempestades. Seria só oásis, sem deserto. Seria só paz, sem dias de tribulação. Agiu no calor da emoção, no momento. Se desviou da fé, abandonou a fé, porque viveu na igreja uma vida superficial, relativa, não se aprofundou, não quis aprender o que é servidão a Cristo, não quis aprender o que são as dores no reino, não quis nada com nada e acabou se desviando. Eles não entenderam. Este coração superficial não entendeu que o evangelho requer discipulado, aprendizado. E esse discipulado e aprendizado vai requerer na vida dele autonegação, se negar a si mesmo, sacrificar, servir e sofrer. Para ir para o céu, a receita não mudou, é cruz. Ou morremos com Cristo,
A cruz é o caminho que nos levará para casa. Este coração superficial, você leu comigo, essas pessoas, elas têm prazer nos sermões aonde a verdade é exposta. Sermão como esse, aonde a verdade está sendo exposta, aonde muitos não conseguem se deter no banco, estão caminhando, circulando na igreja. Note, enquanto eu prego aqui, o diabo está tirando a atenção de muitos já, para não ouvirem o evangelho. Irmão, eu não saí de casa para brincar, irmãos. Eu estou debaixo de uma tempestade terrível. E eu não vim brincar, eu vim pregar sério. Nós queremos ir para o céu é sério. Essas pessoas têm prazer nos sermões onde a verdade é exposta. Quando é feito o apelo, elas vêm até a frente chorando. Me salva, Jesus. Me restaura, Jesus. Mas infelizmente a sua posição ao vir à frente não é uma posição verdadeira. Não há uma instabilidade, uma perseverança nela. Ela pode até sentir alegria. Ela pode até ter esperança, ter sentimentos. Mas o caminho que ela está seguindo, infelizmente, irá conduzi-lo ao caminho de perversão. Note que Salomão disse, se eu não me engano, em Provérbios 7, há caminhos que o homem trilha que parecem bons aos seus olhos, mas é de destruição. Parece bom, mas o final é morte. Versículo 7, vamos lá. Vamos partir agora para o coração ocupado. Versículo 7. E depois a explicação, versículo 14. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra semente caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram com aquela planta e a sufocaram. Significado, versículo 14. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e prazeres desta vida. E note, e não amadurecem. Este coração aqui, esta semente, esta planta, cresceu em meio aos espinhos. O semeador, quando lançou a semente, ela caiu em meio aos espinhos. A planta crescendo, os espinhos a sufocaram. Este solo aqui, o solo ocupado, o solo espinhoso, o solo sufocante, este solo aqui é um solo disputado, é um solo concorrido, é um coração concorrido. E por que, irmão Luan? Já lhe explico. Porque este solo é um solo concorrido. Esta semente, esta pessoa, ela não tem tempo para Deus. E não tem Deus como sua prioridade. Outras coisas a fascinam. Outras coisas encantam a sua vida. Outros sentimentos estão dentro de si, na sua alma. E conforme outras coisas vão tomando o lugar de Deus,
esta pessoa que a semente foi lançada entre os espinhos começa a ser sufocada, e através desse sufocamento ela começa a tirar Jesus Cristo do eixo principal na sua vida. Ela começa a tirar Jesus da sua prioridade. Jesus já não é mais para ela o pão da vida. Jesus já não é mais para ele ou ela a água que jorra para a vida eterna. Já não é mais o Salvador. Já não é mais o mediador. Já não é mais aquele que subiu a cruz do Calvário e ali morreu para a salvação de todo aquele que nele crê. Este solo aqui é um solo disputado, muito disputado. Este ouvinte aqui, ele ouve a palavra, mas os cuidados do mundo prevalecem. Os cuidados do mundo o sufocam. O mundo chega a falar mais alto do que o evangelho na vida dele. Por quê? João disse em sua carta: a concupiscência dos olhos. O que é concupiscência, irmão Luan? O desejo forte ou o desejo descontrolado. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, o desejo da carne e a soberba da vida tomam o lugar de Deus na vida deste ouvinte. O desejo, 9:30, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o desejo forte. Concupiscência é o desejo forte. A soberba da vida toma o lugar de Deus na vida deste ouvinte. Esse aqui, você pode chamar ele de crente mundano. Não. Esse aqui é mundano. Pé no mundo, pé na igreja. Está na igreja, mas está no mundo ao mesmo tempo. Por quê? Desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida, está sendo sufocado pelos cuidados deste mundo. Note que deu fruto essa planta no meio dos espinhos, mas não amadureceram. A disputa foi tão forte, a carne foi tão forte disputando com esta pessoa, que ela chegou quase a amadurecer, mas não deu tempo. A carne falou mais alto, os prazeres do mundo falou mais alto, os vícios na rua falou mais alto, os bailes na rua falou mais alto, as gurias na rua falou mais alto, as bebidas, o funk, a prostituição, os prazeres, a moda, falou mais alto na vida dele. E ele fica um pé na igreja e um pé no mundo. Crente mundano. Estas pessoas, elas dão mais valor a esta terra passageira, que nós iremos morrer. Algo passageiro, prazeres passageiros, do que o céu, que é uma realidade, que é eterno. Essas pessoas dão mais importância aos bens materiais. Nada contra você ter uma boa casinha, você ter boas coisas, mas Jesus disse: aonde estiver o coração do homem, ali, aonde estiver o tesouro daquele homem, ali está o seu coração. Não andeis cuidadosos pelo que haveis de vestir, comer, beber, calçar. Deus irá te dar. Se Deus cuida do passarinho, das árvores do campo, quanto mais de vocês. Busque, pois, primeiro o reino dos céus, a sua justiça. Mas ele vai dizer
que aquele que cuida aqui, que acha que a casa é o tesouro dele, os materiais são o tesouro dele, o coração dele está aqui. E quando Jesus voltar, vai ficar ele, a casa, o carro, o dinheiro na conta. E vai perder a salvação, porque se apegou mais aos bens, se tornou um crente materialista, não um crente espiritual. Dão mais valor à matéria do que a salvação da graça, que é o perdão de Deus, não merecido, mas dado a todo aquele que nele crê. O dinheiro é o seu Deus, Mamon é o seu Deus, e na igreja não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus, ou servimos ao dinheiro, ou servimos a um ou outro, porque se queremos servir os dois, não dá. Deus não te divide com ninguém. Deus não te divide com ninguém. Este ouvinte é como Paulo disse, são mais amigos do mundo, dos prazeres deste mundo, do que amigos de Deus. Amam o mundo, se conformam com o mundo e aceitam isso que vocês estão vendo fora da igreja, essa sociedade corrompida. Aceitam isso porque hoje pessoa boa hoje é criminosa. Fazer o crime hoje é correto, dá dinheiro. Se acordar às 6 horas da manhã parece que é errado para ir trabalhar. Hoje o bonzão é quem anda com um ferro na cintura, não quem impõe uma colher de pedreiro para trabalhar. Hoje se bate palma para marginalidade, mas para as pessoas decentes são perseguidas, são taxadas como loucas, são ali debochadas, escarnecidas. Há uma inversão de valores no nosso cotidiano, nosso dia a dia. Aquilo que era errado, hoje já se é bonito. E aquilo que é certo, está sendo denegrido. Neste coração, a semente nasce, chega até a crescer, mas não produz frutos que chegam à maturidade. Maturidade. Por quê? O pecado está lhe roubando a vida eterna. O pecado. O salário do pecado é a morte. Versículo 8, e nós estamos indo para o encerramento. O coração frutífero. Eu espero muito, irmãos, que você tenha feito uma autoanálise na sua vida. Quantos anos o Senhor tem de crente? 40 e todos. Poucos, né? 42? 43. Quantas pessoas o Senhor viu no decorrer da tua chamada, ministério, se desviarem, abandonarem? Não dei conta, ele disse. Aqui está o motivo. Aqui está o motivo. Levaram a pregação na tribuna, na brincadeira. Aqui está o motivo. Aqui está o motivo. Jesus saiu para semear. Lançou a semente. É a palavra de Deus. Como eles estavam no culto. Coração endurecido. Pisado. Incrédulo. Essa palavra não é para mim. Coração superficial. Ah, que linda palavra. Mas lá fora não pratica. Coração ocupado. O coração ocupado é o pior. Deus diz para ele: não ama o mundo. E ele ama o mundo.
Vem ser meu. Não dá, Senhor. Eu gosto de ti, mas gosto da sacanagem. Mas, graças a Deus, que a parábola não terminou nesses corações. Porque há muitas pessoas desviadas, porque há muitas pessoas longe do Evangelho, porque nunca entenderam o que é o Evangelho. E o Evangelho é isso daqui. Nascer de novo é isso daqui. Ser discípulo é isso daqui. Versículo 8, depois do versículo 15. Outra, enfim, caiu em boa terra, caiu num bom coração, que produziu 100 por 1. Caiu em uma boa terra, que deu uma boa colheita, produziu 100 por 1. Explicação, versículo 15. Mas os que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e reto, ouvem a palavra e retêm e dão fruto. Ouvem a palavra, a fé vem pelo ouvir, retém coração. Quando retém no coração, guardam no coração, Davi disse: guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Essas pessoas dão fruto, e o versículo diz no final: com perseverança. Pastor Natanael, num domingo aqui de manhã na consagração, eu já tinha esse sermão preparado aqui. Só que Salmos 1 bateu de acordo com aquilo que eu estava estudando. E eu vou fazer menção do Salmos 1. Porque vai dizer assim: bem-aventurado o varão. Feliz é o homem que não se detém na roda dos escarnecedores, nem se ajunta com os ímpios. Antes tem o seu prazer, se deleita, é feliz na lei do Senhor. Nessa lei, na palavra, medita, reflete dia e noite. São como árvores plantadas junto a ribeiros, que dão o seu fruto na estação certa, fruto com perseverança. Todos os anos aquele crente frutifica. Todos os anos aquela árvore dá fruto, e fruto com perseverança. E agora vamos para aquilo que Deus colocou no meu coração. Esta pessoa que frutifica, este irmão, é onde a semente caiu em uma terra boa, em um solo fértil. Esta pessoa que ouviu, que reteve, que guardou, que deu fruto, e fruto com perseverança. Essas pessoas não somente ouvem o Evangelho, mas ouvem o Evangelho com o coração aberto, com uma terra preparada para ouvir o Evangelho, aberto e disposto, e com um firme propósito de obedecer. Ouve, guarda para obedecer. Colocam em prática a mensagem que foi pregada. Por isso frutificam. Por isso perseveram. Por isso que você vê que passa ano após ano, dificuldade após dificuldade, aquele crente não larga a cruz, porque ele pratica. Ele não é só... Tiago disse que não sejamos somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Ouvir, receber, praticar. Só os que ouvem e meditam podem colocar em prática a palavra e dar frutos. Essas pessoas são as que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados. O que é arrependimento, irmão Luan? É mudança de caráter, é mudança de pensamento, é mudança de atitudes.
Tudo bem, Luan, me arrependi. Vou me espelhar em quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou manso e humilde. Essas pessoas verdadeiramente se arrependem dos seus pecados. Essas depositam a sua confiança total em Cristo. Nasceram de novo da água do batismo e vivem agora uma vida de santificação. O que é santificação, irmão Luan? Paulo escreveu várias cartas dizendo aos santos. Santos ali significa aos separados. Santificação é se separar e se reservar e ter uso exclusivo somente de Deus. Santificação é separação. Se santificaram e vivem uma vida de honra. Essas pessoas aborrecem o pecado, detestam o pecado, têm ódio do pecado, crucificam o pecado. Oh, glória a Jesus. Por quê? Por quê? Porque amam a Cristo. Porque o amor de Cristo as constrange. Amam a Cristo e decidiram servir a Ele com fidelidade. O que é fidelidade? É não trair Jesus, é não trocar Jesus, é não sair do compromisso como noivo e noiva de Jesus Cristo, é ser fiel a Ele, como num casamento, na alegria, na dor, na saúde, na doença, até que o arrebatamento nos una. Nos una. Oh, glória a Jesus Cristo. Esta árvore é conhecida pelos seus frutos. Jesus disse: a árvore, aos discípulos, se conhece pelos frutos. A árvore boa dá frutos bons. Não tem como a árvore boa dar ruins frutos. E o que é frutificar, irmão Luan? É o que está em Gálatas 5:22. O fruto, diz ali, singular, são. Aí tem uma lista. Um deles eu gosto muito: domínio próprio. Domínio próprio. Fidelidade. Longanimidade. Benignidade. Mansidão. Algumas Bíblias diz temperança, mas eu gosto da NVI que diz domínio próprio. Algumas diz fé, mas a NVI diz fidelidade, porque fé não é ética cristã. Fé é o tronco da árvore, não o fruto da árvore. Amor. Isto é fruto. Dom não te salva. O dom de cantar, o dom de pregar. Já vou encerrar, irmãos. O dom de fazer inúmeras coisas não te salva. O que é o dom, Lua? O dom é um presente de Deus para ti. É uma dádiva do Espírito Santo. E qual o objetivo do dom? Te empoderar no reino, para te ser usado no reino, com poder e graça e autoridade, a fim de que através de ti aconteçam grandes coisas. O que é o fruto, Lua? É aquilo que é gerado em ti, dentro de ti, que se desenvolve dentro de ti. E para que os frutos? Para se tornar semelhante a Cristo. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Uma árvore boa produz frutos bons. Estar sem fruto na árvore é estar no caminho que leva ao inferno. Tinha uma árvore que não tinha fruto. Jesus viu ela de longe. Se não me engano, é uma figueira, né, pastor? Mas olha, uma figueira, uma folhagem linda. De longe, Jesus viu. Jesus olhou. Que linda figueira. De longe,
Ele olhou as folhas e disse: tem figo. Chegou até lá, cadê os frutos? Jesus amaldiçoou ela. Se secou. Depois, mais abaixo, ele vai fazer uma ilustração desse acontecimento. Ele vai dizer que havia uma árvore na vinha e ela não frutificava. O senhor daquela árvore queria arrancar ela fora. O senhor daquela árvore, o dono da vinha, queria arrancar. Mas aquele que trabalhava ali disse: deixa mais um ano aquela árvore, para ver se ano que vem ela frutifica. Estás vendo a misericórdia de Deus? Estás vendo a misericórdia de Deus? Está na hora de você começar a produzir fruto. Deus está te dando uma chance. Se você quer ir para o céu, não há outro caminho a não ser frutificar. E frutificar frutos com perseverança. E o que é frutos com perseverança, irmão Luan? É uma vida de constância no reino de Cristo. É uma vida que em meio às perseguições não se desvia. É uma vida que não se corrompe com os prazeres deste mundo, com os deleites desta vida, pois a sua vida, a sua riqueza está no céu, seu tesouro está no céu e não na terra. Seu prazer está em Deus e não nas bandejas que o diabo tem ofertado neste mundo. E encerrando, cada um de nós aqui esta noite, e me coloco à disposição, é influenciado por um tipo diferente de inimigo. Não vai nessa, você vai sair daqui e, como diz o ditado popular, a cobra vai fumar. Na tua casa, na tua família, com teus filhos, com teu vizinho, no teu trabalho, a coisa é estreita. A coisa é estreita, irmãos. E cada um de nós aqui é influenciado por esses três tipos de coração: o duro, superficial e ocupado. No coração endurecido, Satanás rouba a semente. No coração superficial, os enganos da carne e a falsa conversão impedem da pessoa crescer. No coração ocupado, as coisas do mundo impedem dela frutificar e amadurecer. São três os inimigos do homem aqui neste mundo. Três são o inimigo. Um deles tu já nasce. A carne é teu inimigo. Ela se opõe ao espírito para te fazer, ela quer te controlar. E as obras da carne, tá lá, Paulo listou 15 obras da carne e deixou a lista em aberta. E coisas semelhantes a essa, ele disse: porfia, guerra, peleja, adultério, um monte de coisa. Três são o inimigo: a carne, o diabo e o mundo. Vigia, irmão. E vou encerrar aqui com essa frase que eu sublinho aqui em azul ainda no final aqui. Não subestime o teu inimigo. Não subestime a carne. Ah, irmão, está sendo tentado, não fica para ver se tu suporta. Faz igual José, foge. Paulo disse: fugir dos desejos a Timóteo. 2 Timóteo 2,22. Foge, Timóteo, dos desejos da tua mocidade. Foge. Foge. Não subestime teus inimigos. Por que, irmão Lua? Porque o sermão de Jesus Cristo terminou assim: quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Pode falar, irmão. Quem tem ouvidos? Quanto aos pregadores, e aqui acabei. Se os pregadores entendessem que a pregação aqui não é barulho,
não é revelação, e sim ensinamento como este aqui. Foi duro ouvir, né, irmão? Você não sabe a luta que eu passei para chegar até aqui. Você não sabe como é que foi meu dia hoje, na mente. Tu acha que o diabo não se opôs? Se opôs. Se os pregadores que ocupam essa tribuna, que ocupam a tribuna na sede, que ocupam a tribuna no Fragata e que ocupam a tribuna no mundo afora, se preocupassem mais com os ensinos e não com barulho, não com jargão, teríamos mais pessoas convertidas realmente e não pessoas emocionadas. Amém? Aqui eu passo para o pastor. Pastor. Seja o nome do Senhor, né, irmãos? Que Deus ricamente continue nos abençoando nessa noite, né, para essa palavra maravilhosa, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, porque, aleluia,